A amoralidade, a imoralidade do senador Renan Calheiros vai ser eventualmente ótima para o Bolsonaro, porque se colocar um homem desse na presidência ou na relatoria de uma CPI que já tem por objetivo fazer centralidade num showmício de demonização do presidente, essa CPI perde toda a razão de ser e perde toda e qualquer credibilidade. Como é que você coloca um dos homens mais acusados de corrupção da história da nação para eventualmente fazer um tipo de análise em cima das ações e omissões do governo, que foi tolhido pelo Supremo Tribunal Federal, e das ações e omissões e corrupções de governantes e prefeitos que fizeram corrupção, ou seja, é um lobo querendo julgar as galinhas, ou seja, não tem a menor razão de ser. Quanto à fala do Bolsonaro, olha, é impressionante, é engraçado quando se diz assim, vou tomar medidas atendendo ao povo. Atender ao povo é exatamente ouvir a população, que é o princípio de um grande democrata. Entendeu? O que a gente vive hoje, e aqui eu irrito o nosso querido Joel, é um estado de coisas que talvez seja pior do que a época da ditadura dos anos 70 que a gente viveu. Claro que eventualmente houve torturas, houve mortes, mas o cerceamento amplo e universal de liberdades garantidas constitucionais, direito de ir e vir e direito de trabalho, é uma coisa ampla e restrita, garantida pelo Supremo Tribunal Federal, que tomou as vezes do governo executivo e está comandando o país, e aí acusam o presidente de fazer uma política genocida em que os verdadeiros, eu acho que genocidas, para usar um termo abstrato, né, são prefeitos e governadores que estão fazendo medidas profiláticas isolacionistas que não têm dado certo, não tem comprovação, não tem nenhum tipo de comprovação taxativa ou cabal de que houve uma redução do número de mortes ou infectados por esse isolacionismo maluco com transportes e periferias cheias. E aí, eventualmente, esse tipo de tratamento intensivo, não profilático e não funcional tem causado reações adversas, tais quais miséria, fome, desemprego, morte, depressão, ou seja, quase metade da população tem problemas de insegurança alimentar. Quase metade da população são 100 milhões, como disse o próprio presidente. Desses 100 milhões, quantos vão morrer de miséria, de fome? A gente olha pelas ruas de São Paulo, por exemplo, que é um estado que tem mais se colocado como isolado, né? A ruína é total. Metade das empresas estão falindo, metade do comércio estão falindo, os empregos estão desaparecendo e nenhuma vida está sendo salva. Okay. O presidente tem toda a razão. Quais são os projetos do governo? É um barril de... Projetos sociais do governo. Fora o auxílio emergencial. Mas olha, Vini, esse negócio de auxílio emergencial... Que foi por pressão do Congresso. Exato. O auxílio emergencial... O governo queria 200 e pouco. Vamos lá. E esse ano tá abaixo ainda. Terminando, me cutucaram. O auxílio emergencial... Adriles, você tem os seus 10 minutos, depois se eu tiver um minuto... Eu Agora agradeço, Paulo. Se o Paulo me der um minutinho, depois eu agradeço. Você vai falar, a emergência, o nome já fala, é para uma emergência. Se você tem uma medida profilática que não resolveu nada de isolacionismo durante um ano, você continuar com o auxílio emergencial é você colocar o Estado como dando esmola para uma população que, na verdade, quer emprego e ter capacidade de sustentar a si própria. O governo tem culpa nenhuma por esses 125 milhões de pessoas que estão passando fome. O segundo ponto... Não, quem tem culpa são os prefeitos e governadores que isolaram as pessoas. O segundo ponto, auxílio emergencial... Você pega dinheiro... Calma, aumentou muito. O auxílio emergencial existe por causa do imposto que o povo trabalhador paga ao Estado. Se você acaba e destrói a máquina empresarial, se você acaba e destrói o micro, o médio e grande empresário no país, qual auxílio você vai ter? De onde você vai tirar esse dinheiro a longo e médio prazo? Ou seja, você está arruinando a economia e arruinar a economia não é arruinar o trabalho das pessoas. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu só tentar voltar aqui para nossa pauta. Só um minuto. Você tá tenso, tá nervoso, calma. Só foi mais uma cutucadinha. Será esse o sinal que o Bolsonaro estava esperando? Eu não queria ter causado. Acho que a fala da Adriles é o sinal pro Bolsonaro. Eu quero que o nosso Joel Pinheiro da Fonseca me ajude aqui a fazer uma análise exatamente sobre o que ele acabou de falar. A fala do presidente da República. Ele diz que está aguardando uma sinalização do povo. Que sinalização é essa? Olha, Paulo, eu acho que aí a gente revê mais uma das principais características do Bolsonaro, que eu sempre digo aqui, frouxo.
Ele é o líder, ele que está esperando a ação do povo. Isso significa que ele não tem nada para fazer, porque se tivesse, já teria feito, e não tem coragem e não tem a capacidade de tomar as tais medidas. Ele está ameaçando isso desde o ano passado, gente, lembra quando ele falou para a STF em 2020, vocês estão mexendo, vai chegar, não sei o quê. Vai chegar, o cachorrinho está latindo, vai acontecer. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque o Bolsonaro não tem nenhuma estratégia de poder concreta, golpista, que o pessoal fantasia, provavelmente não tem nada disso, e também não tem nenhum plano concreto de ajudar a população. O Adriles esperneia, que não existe plano de empregos do governo. O Adriles esperneia aqui contra medidas isolacionistas, ele diz que são piores que a ditadura militar. Se esquece de que todos os países democráticos do Ocidente, os países que supostamente ele deveria defender, mas não defende, tomam justamente essas medidas. Tomam justamente essas medidas. E os que tomaram direito, Adriles, estão muito melhor agora. Pegue Israel, pegue Reino Unido. Veja os Estados Unidos vacinando, veja uma série de países, veja a Noruega, veja a Austrália, tem uma série de países democráticos, ocidentais, capitalistas, tomaram essas medidas, de direito, alguns, o governo de direito, inclusive, tomaram essas... Não, estão aí, melhores que a gente está no pior do mundo agora. A gente já é o país com mais mortes por população da América Latina, tá? Então, vários países tomaram essas medidas, sim, funcionaram, poderiam ter sido melhor tomadas aqui, e o fato, o Bolsonaro não tem outra propósito, não tem outro projeto para botar no lugar. A deles, você levanta uma questão real, e o Bolsonaro também. Só que no seu caso até é legítimo, no dele não. Porque as pessoas estão passando fome, necessidade. Por que é legítimo no seu caso? Porque você não tem na mão a ferramenta para resolver o problema das necessidades das pessoas. O Bolsonaro tem. O Bolsonaro é o presidente da República. Ele tem na mão o poder de resolver isso, fazendo o que a contragosto fez no primeiro ano, mas fez correto. Foi a contragosto do governo, o governo demorou um pouco para fazer tanto o auxílio quanto o crédito, teve que ser empurrado um pouco, mas quando fez, e fez bem. Sabe o que aconteceu com a miséria, Adriles, ao longo de 2020, o ano da pandemia, dos isolamentos e tudo mais? A miséria, a extrema pobreza no Brasil, reduziu, ela caiu graças ao auxílio emergencial. Agora era o momento, sim, desde o início do ano, de mais uma rodada. O governo protelou, o governo atrasou. Mas daí muda, sabe? Então sua preocupação não é fome. Isso é socialismo. Sua preocupação é que isso seria socialismo. Você vai tirar dinheiro de onde? Durante quantos anos? Não vai ser isolar as pessoas pro resto esse é o último ano da pandemia. Tolher a liberdade das pessoas e dar esmola pro povo que você colocou na miséria. Isso é socialismo. Posso terminar, Adriles? A Inglaterra já está saindo da pandemia, por exemplo. Ela teve um auxílio até mais generoso que o Brasil. Óbvio, a Inglaterra é um país muito mais rico, ela tem como dar auxílios mais generosos até, ela pagava o salário das pessoas que não estavam indo trabalhar. Evidentemente o Brasil não pode pagar tanto quanto uma Inglaterra, quanto os Estados Unidos pagou, mas ele fez um trabalho bom no primeiro ano e esse ano o governo, eu não sei se de propósito, eu não sei se por incompetência, negligenciou. É perfeitamente possível você criar mais um ano de estado de calamidade. Isso é necessário, isso foi feito até mais tardiamente e com auxílio baixo. Por quê, Adriles? Sabe qual é o segredo aí? O governo, para gastar, diferentemente de uma casa, que você só pode gastar o dinheiro que você tem em caixa, o governo ele pode financiar o seu gasto. Como o auxílio emergencial não é um gasto de longo prazo, como você disse, não, é um gasto pontual. Teve um ano, agora vai ter uma nova rodada este ano. Ele pode sim aumentar o patamar da sua dívida e futuramente, quando a economia já estiver crescendo de novo, quando a atividade econômica estiver funcionando, ele vai pagando essa dívida e reduzindo a relação entre a dívida e o PIB não nacional. Quer isolar as pessoas, a questão é essa. Mas então o problema não é a fome. Não, mas o problema então, é o isolacionismo que não tá sem gritar, por favor. Então você mudou, Adriles. Então você mesmo mudou o parâmetro. Você mudou o seu parâmetro, Adriles. Primeiro problema era a fome. Agora o problema é que não quer isolacionismo. Não, mas é lógico que ninguém quer isolacionismo. Ninguém quer, mas é um remédio amargo, Adriles. É um remédio amargo que se transformou num veneno. O isolamento, tal qual é feito no Brasil por prefeitos e governadores, não achatou curvas, não salvou vidas, não salvou empregos, piora a situação de miserabilidade. O problema que o Bolsonaro aponta, e aponta muito bem, é o isolacionismo pavoroso que foi feito no Brasil, que não deu certo nem no Brasil, nem na Argentina, nem na Bélgica, nem na Inglaterra, nem na Itália, nem na França, nem na Espanha e nem em lugar nenhum. Os países que você fala que estão melhores é por causa de uma vacinação mais acelerada, a Austrália vacinou pouco. Tendo em virtude a causa que é a população muito mais minguada que no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Não dá pra fazer uma vacinação tão célere quanto exatamente países como a Bélgica, ou Inglaterra, ou a Itália, ou outros menores. Agora, a questão que se coloca é, a premissa sua, Joel, é falsa. O isolamento que você tá querendo propor durante um ano tá causando miserabilidade, fome, desemprego, não tá dando certo. E o ponto do presidente é exatamente esse. Eu não quero isolar as pessoas, mas sou obrigado a ficar de mão
mãos e pés atados, porque o Supremo Tribunal Federal deu amplos poderes a prefeitos e governadores que estão fazendo medidas isolacionistas que não dão nada certo. Estão aumentando a miserabilidade das pessoas. Joel, ele não quer isolar. Você quer que ele obedece a você e isola as pessoas? Obedece a mim, não. Eu quero que ele faça as medidas científicas. Por exemplo, a gente conversou e você tinha até gostado no dia. Eu fiquei animado com a conversa com o Pedro Alau, que eu lembro que você saiu feliz ali. O que ele disse? Ele disse exatamente... O isolamento não deu certo. Ele disse exatamente que esse isolamento que a gente está feito deveria ser feito de uma forma mais restrita e daí poderia ser mais curta. Que bom seria se tivesse internalizado essa lição que o Pedro Alau tinha dito ali. A gente poderia estar sofrendo menos neste momento, menos sofrimento de saúde e menos sofrimento econômico. Zé,